Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui então para gravar um pouquinho do tutorial de host. Então, aqui vocês vão entrar na área de trabalho e aí vocês vão procurar pela área de trabalho que chama, ops, que chama Host CRM Exec em Brasil. Todas as pessoas que vêm para essa área, os inscritos, eles vêm daquele link, a exec.org.br/inscrição. Então, todas as pessoas que se inscreverem vêm para cá. E aí eu já inscrevi as pessoas que colocaram o e-mail na planilha. Então, se você ainda não colocou seu e-mail na planilha, você não vai estar nessa área. E só que o NST tem que aprovar. Então, se você ainda não está na área, não se preocupe que o NST logo vai aprovar vocês. Então, aqui a gente vai usar esse aplicativo. Então, os inscritos, por enquanto. Então, os inscritos, materiais, para vocês verem materiais que tem, informes de NST, que é o menino responsável pela área de host nacionalmente. A área de host hoje no NST, ela não fica dentro da área de IDCDP, ela fica dentro da área de marketing, então ele vai ajudar a gente principalmente na questão de divulgação de host, tá? Então, beleza, vocês entraram aqui, aí vocês vão em inscritos. Chegou em inscritos, vai aparecer inscritos do Brasil inteiro. Mas aí você vai aqui, já tá com o filtro de Bauru, na verdade. Mas aí você vai aqui, ó, exec mais próxima e digita Bauru. Aí você digitou Bauru, vão aparecer todos os hosts que se inscreveram por Bauru. Tá. Aí você vai entrar aqui. Você pode mudar o layout aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então, se ele já foi abordado, tá vendo? A Jennifer abordou esse daqui dia 27 de agosto. Aí, você vai entrar aqui, por exemplo, a Alita não foi abordada. Então, você vai entrar nela e vai colocar aqui, ó, responsável local. E vai digitar o seu nome. Aí, depois disso, você vai marcar aqui a data que você abordou. Então, que de preferência seja a mesma data que você olhou essa inscrição. E aí, nessa abordagem, você vai mandar um e-mail falando que você viu a inscrição dela para o programa de host, tarará, que a gente pode montar um modelinho depois, e vai marcar uma visita de alinhamento. E aí, você coloca a data sugerida aqui, ou se você coloca a data que você marcou com a pessoa aqui, beleza? Aí você vai fazer a visita na casa dessa pessoa, e aí ou ela vai ser rejeitada, então, se ela responder, por exemplo, o e-mail que ela não tem mais interesse e tal, você vai colocar rejeitado, ou se a casa não tiver nas conformidades. Então, os requisitos mínimos, assim, para a pessoa ser host, ela ter um espaço que o trainee vai poder dormir, que não seja a sala, por exemplo, que fica pessoas passando o tempo todo, mas pode ser um quarto improvisado, tipo um escritório, pode ser dividir um quarto e tal. E se você achar que a casa não vai dar certo, então você rejeita. E se depois da entrevista, se você marcar a entrevista de alinhamento e ela for tudo bem, você põe cadastrado. Aí nesse momento a gente vai lá para nossa área, local do pódio. Então, quando você for na casa da pessoa, você vai abrir esse aplicativo aqui, ó, CRM Host. Aí quando você for na casa da pessoa, que você fizer a entrevista de alinhamento, eu vou abrir aqui o da Lauren, por exemplo, mas não está completo porque a gente reformulou o formulário depois. Deixa eu ver. Eu vou abrir um novo. Aí você vai colocar aqui o nome da pessoa, então era a Liane lá, uma coisa assim. E o status. Então, se você já abordou ela, você já abordou, né?
E aí, cadastrado é quando você vai visitar a pessoa. Tá. Aí você foi na casa da pessoa, você vai colocar aqui o seu nome, responsável, a data que você abordou a pessoa, o sexo da pessoa, onde ela mora, qual o melhor horário para contato, que tem lá no outro Forms. Então, pra gente manter aqui. Aí você vai perguntar pra ela, tipo, qual é a melhor forma de comunicação pra entrar em contato com ela, se é e-mail, telefone, celular, Facebook, WhatsApp. É bem uma entrevista mesmo de alinhamento e aí você vai completando o Forms conforme você for conversando. Então, a forma de comunicação escolhida você vai colocar aqui, então, se ela escolheu o e-mail e o telefone, você vai colocar o e-mail e o telefone dela aqui. Aí a data que você foi fazer a visita, aí o porquê que ela quer participar do programa, se ela já foi host alguma vez, quais são, quantos e quais são os moradores da casa, então nome e idade, não precisa ser o nome completo, é mais pra gente ter um controle, tipo, com quem a gente pode falar, se precisar fazer o acompanhamento e tal. Aí aqui, os idiomas falados pelos moradores da casa, é legal colocar também, tipo, fala um pouco de espanhol, então colocar mais do que a língua, colocar também o grau de conhecimento. Período disponível para o programa, então você vai colocar aqui a data, ignorem a hora. Número de vagas femininas que a pessoa pode hospedar de uma vez. Então, assim, em uma mesma leva ela pode hospedar quantas meninas, ou zero, se ela não pode, meninas, ou quantos meninos. Condições. Como será a acomodação do intercambista? Então, aqui você vai descrever, tipo, se o intercambista vai ficar num quarto dividido, se é apartamento, se é casa, se o intercambista vai precisar levar lençol, se ele vai dormir no chão, se ele vai dormir numa cama, se ele vai dormir no colchão ou na cama, no caso, né? Se ele vai precisar levar toalha, cobertor, travesseiro, tudo isso. Aí aqui, se a casa possui algum animal de estimação, quantos e quantos e qual tamanho. Se alguém da casa fuma e se incomodaria que o intercambista fumasse. Mesma coisa com álcool, mesma coisa com religião. Aí aqui pra gente saber, tipo, qual será o procedimento de ida e vinda do trainee da casa. Então, se ele vai poder ter uma chave, se ele tem algum horário pra cumprir, então até tal horário ele tem que voltar, se ele deve tocar a campainha, como que vai ser. Aqui um pouquinho da rotina da casa, então com que frequência ela fica vazia. Não precisa especificar os horários, né? Senão a pessoa talvez vai achar que a gente quer assaltar ela. Mas é mais pra gente saber como que é a rotina pra ver se o intercambista ficaria muito sozinho em casa ou não. Então aqui se existe objeção do intercambista ficar sozinho em casa. Aí aqui as regras da casa a serem seguidas. Essa é a parte mais importante do alinhamento. Então, é muito importante a gente colocar todo tipo de regra. Então, desde, cada um usou a louça, lavou, ou a louça vai ser dividida entre o intercambista. A questão de se a comida vai ser dividida com o host, ou o intercambista vai comprar sua própria comida e o host não. Se é prédio, até que horário que pode fazer barulho, como que vai ser de levar outros intercambistas na casa, se ele pode simplesmente levar ou se ele tem que avisar com antecedência. Então, todos os tipos mesmo, assim, de regras que vocês puderem anotar, que vocês puderem lembrar, desde os mais básicos até os mais complexos, assim, é muito importante para depois a gente mandar isso pro intercambista. Aí aqui, se a casa tem acesso à internet, quais são as expectativas da casa e outras observações que você achar interessante. Aí a gente tem um termo também de compromisso, que é interessante se vocês puderem mostrar já para a casa que quer ser host nessa visita de alinhamento. Você mostrando ou não, é interessante você mandar por e-mail para a pessoa, tipo, se você não levou, você fala assim, ó, dá uma olhadinha, vou mandar no seu e-mail, e você me fala se você tiver alguma objeção, e da mesma forma para ela ter. A gente só vai assinar esse termo quando ela der o match. Então, que vai ser quando o intercambista for definido qual intercambista vai ficar na casa dela e por qual período. Tá. Aí a gente também vai elaborar um booklet de como ser um bom host. E aí, depois dessa entrevista de alinhamento,
a gente vai enviar também no e-mail da pessoa o booklet de como ser um bom host. Esses aqui ainda são, tipo, projetos, então newsletter da gente mandar, mais com showcase, então, de pessoas que já foram host, como que foi, como que tá sendo o trabalho dos intercambistas aqui em Bauru. Aí depois a gente manda o contato do intercambista que foi casado lá na vaga, a gente manda a segunda newsletter depois do match e um booklet de preparação. Então, tipo, quando o intercambista vai chegar, o que que você deve se preparar para quando ele chegar. Aí você vai colocar a data de realização, que vai ser quando o intercambista vai chegar na casa, que é um pouco diferente, por exemplo, da data de realização do projeto. Porque o trainee normalmente chega uns 3 dias antes e o projeto começa na segunda-feira. Então a data de realização do projeto é de segunda-feira até a sexta-feira que ele vai cumprir. Só que do host é um pouquinho antes e um pouquinho depois. Então é essa data que a gente vai colocar aqui. Aí o trainee, então, que a gente vai procurar, que tem a Catalina só na área de trainee. Aí aqui é o tracking que a gente vai fazer com o host. Então, fazer um follow-up na primeira semana, na terceira semana. Então, pelo menos nessas duas ocasiões. Coletar showcase, então, que é mais no final da experiência, então, de coletar depoimentos, fotos e vídeos. E fazer um fechamento com feedbacks. E aí aqui é mais um histórico de tipo, a pessoa foi host de fulano, 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 ciclano, ciclano, ciclano. Então, pra gente também manter para quando for dar re-raise, por exemplo, a gente não precisar refazer todo esse alinhamento, só reabrir a vaga. Beleza? Então é mais isso que vai funcionar, vai ser assim que vai funcionar. E aí, por exemplo, quando o host assinar o termo de compromisso, a mesma coisa com o contrato de ONG, com todos os documentos. Então, escaneia e coloca o arquivo aqui. Beleza? Então é isso, gente. Qualquer dúvida, me avisem.